Pernoite com 10 itens. Fui fazer, melhorei, aprimorei, vim fazer de novo. Assista o vídeo e descubra quais os itens que eu trouxe. Salve, guerreiros, aventureiros, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Maragato, aventureiro aqui do Rio Grande do Sul. Eu pratico trekking de longa distância. Eu estudo sobrevivência. Eu sou fã do bushcraft. Ou seja, eu amo a vida mateira. Fui marcado pelo canal Vereda Sertaneja sobre um acampamento com 10 itens. Essa tag foi organizada pelo meu querido irmão Arthur Jorge. Eu criei uma flexibilidade nessa tag dos 10 itens, pois eu recebi um pedido muito especial. Fala aí o pedido especial. Oi! Para quem não conhece, esse é o meu maragatinho, o Pedro. E ele fez questão ele queria muito vir acampar, fazia tempo que ele não fazia uma aventura com o pai. Quando eu expliquei para ele qual era a pegada do vídeo, ele disse que queria fazer parte. Então vamos ver o que eu trouxe na minha mochila e o que tu trouxe. Primeiro item: água. Porque sem água nada se cria. E tu, cara, o que tem por fora? Lá, o que tem por fora? Eu trouxe água. E tu trouxe o quê? Suco. Tá bom. Kit primeiros socorros e higiene. Isto não é item. O que tu trouxe de primeiros socorros? Como é que eu tiro isso? O que tu trouxe de kit de primeiros socorros? Não. O que tu trouxe de primeiros socorros? Nada. Por quê? Você que trouxe. E de higiene? Escova de dente. Vamos lá. Depois da água ser item, comida. Então aqui tem comida pra... Vocês me conhecem, sabem que eu vou levar comida pra mais do que o previsto, né? E tu, cara, o que tem aí? É sério isso? Não é sério não. O que mais tem aí? Isso é comida que tu trouxe? Biscoito salgadinho? Sim. Tá, tudo bem. Outro item de sobrevivência que eu trouxe: um fleece, que vai substituir o saco de dormir. E o que tem aí, cara? O que tu trouxe de item de sobrevivência? Uma rede. O abrigo inteiro contava como um item, e tu trouxe a rede. Sim. Mas não é como abrigo, é só pra... Passar o dia ali Tá certo. balançando. Esse aqui é o isolante desse cara aqui, porque se eu deixar ele dormir no chão, a mãe dele me espanca. Esse furado aqui é onde eu vou dormir. Vocês sabem bem, né? Os pequenos têm prioridade. E as mulheres é que mandam. E a minha boa e velha serra canivete, tá, para confeccionar lenha. Eu trouxe uma lâmina 7. E o mais que esse cara tem aí nessa mochila? Equipamento de sobrevivência. É sério isso? Uma bola. Ah! Baralho. Tô gostando de acampar contigo. E muda de roupa. Que roupa? Gente, foi o que nós trouxemos, tá? A gente conversou para ele trazer o que quisesse, que eu ia me encarregar de carregar para ele a carga dele. Então ele trouxe na mochila dele as bugigangas dele, roubou a minha rede. Vamos curtir. Eu creio que vai ser muito divertido, porque acampar é tudo de bom e com o meu filhote é só alegria. E a gente tenta passar um pouquinho do que sabe para essa geração que vem vindo, certo? Um adendo, que esse cara, como ele não está acostumado, ele esqueceu de mostrar. Ele trouxe uma coisa e eu também não falei. Eu trouxe um isqueiro. Esse cara aqui trouxe um artigo de luxo que a gente vai experimentar. O que eu sei, Pedro? Uma pederneira. E tu sabe usar isso aí? Sei. Vamos ver.
E o Pedro não comentou, que ele esqueceu de dizer, que ele também está portando uma lâmina, tá? Eu emprestei uma das minhas lâminas para ele, ele pediu, me prometeu que ele não vai se matar, então ele está portando uma das minhas lâminas. Mas daí aí tem dele, e eu não vou usar, tá certo? Eu encontrei um artigo contrabandeado. O que é, Pedro? Garfo. Um garfo. Eu encontrei contrabandeado no equipamento dele. Fiquem sabendo. Esse lugar que a gente escolheu aqui, tem os banquinhos improvisados, já tem a área da churrasqueira. Só que é um aclive louco. Louco mesmo. Então eu vou montar a barraca e eu vou ter que achar alguma parte plana aqui pra gente dormir. Como eu trouxe um isolante inflável muito bom para esse cara aí, né, e eu, para variar, eu vou dormir na pua, naquele isolante furado, alguém vai dormir mal. Para quem não conhece, essa Nature Hike Mungar não é a barraca das mais baratas que tem no mercado, realmente não é. Eu comprei ela depois de sofrer muito com barraca. Essa barraca ela é excepcional. Teve uma marca agora que fez uma cópia, que esse modelo aqui é uma cópia, né? Teve uma marca que fez uma cópia dela, que já me disseram que é muito boa e custa metade do preço. Eu estou para conseguir uma com um amigo meu para fazer um teste, para ver se aprova. O brasileiro normal não anda com frouxo dos pila para estar gastando R$1,5 conto numa barraca, né? E se a gente pode indicar um produto de qualidade que funcione bem, a um preço justo, a gente tem essa obrigação. Olha meu ajudante. Olha meu ajudante. Eu acho que eu esqueci de comentar o caneco do cantil, que eu não vou ficar sem café, né? Eu não vou ficar à base de suco com esse cara aí. Então eu trouxe um caneco do cantil para fazer um café tropeiro. Há uns dias atrás eu falei num vídeo que eu não uso mais para longas caminhadas, né? Para essa situação aqui é totalmente adverso. Então o equipamento a gente tem que trabalhar de acordo com a missão. Então o caneco. Diz a regra que para juntar lenha, tu junta um montão. E daí quando tu olhar aquele montão, tu faz mais 2 iguais, para não faltar. Muita umidade. A lenha tá quase toda podre. Vamos ter que trabalhar esgrimando isso aí para ter fogueira hoje. Mas fogueira tem que ter. Bora buscar mais. Vai juntar a lenha e deixar do lado da churrasqueira. Sai. Quanto mais lâmina pegar, mais rápido ele corta. Larga a pederneira, pega a sua faca. Ó. Ó. Tira aqui. Lasquinhas, tira lasquinhas, ó. Quase raspando, ó. Ó. Bem, quanto mais fininho, melhor. Ó, segura firme. Sempre firme, ó, sempre firme, tá? Agora vamos raspar, ó. Bota a faca na bainha. Vamos ver
se vai dar certo. Um montinho pra ti e um montinho pra mim. Vamos pra ignorância. Oh! Morreu. Não morreu. Daqui. Calma. Pegou? Pagou. Essa pedreira é muito ruim. Quem é que te deu? Ah, fui eu. Você mesmo! Aqui. Não. Com esse aqui a gente sabe que funciona. Eu usava isso daí. Estamos vendo que o seu maragato está enferrujado. Nada. É que tá tudo muito úmido. E sem a isca certa é um problema. Isso pra quem vê televisão, que acha que é barbado. Ó. Mas tá querendo pegar ali, ó. É por isso que eu digo, tem que praticar. Não, calma. Pera aí. Deixa eu testar com a minha faquinha. Tem que usar aqui ou aqui? As costas, né? Não, isso. Aqui, ó, peraí, calma. Essa faca, ela já tem um limadinho aqui, ó. Ô, louco. Põe na isca. Aí tu vai puxar a pederneira. Daí eu digo que a pederneira requer prática e com a isca indicada. Com a isca in natura da natureza é muito complicado, requer muita prática. Pedro, agora tu experimenta o meu item. A gente trouxe o teu item, certo? Certo. Agora experimenta o meu. Deu? Hoje então, lá no ano passado, quando a gente fez o acampamento dos 10 itens, eu não levei a isca e tinha chovido 35 milímetros à noite. Não tinha nada seco. Claro que eu tinha um backup. E essa vez, deu uma coincidência que ele trouxe a pederneira para brincar, para treinar, né, praticar. E dessa vez eu trouxe o maçarico, para evitar qualquer BO. Já fica a dica, porque não é tão fácil que nem parece na televisão. Os mais escolados aí vão dar a opinião deles, com certeza, mas a meu ver, a pederneira sem a isca indicada se torna bem complicado. Numa região úmida, mais complicado ainda. Eu gosto de carregar a pederneira, mas no meu kit fogo tem a pederneira, tem as iscas e tem o isqueiro. Cada um sabe de si. Eu não vou deixar na reta para passar perrengue, certo? Já que eu boto essas fitas? Deixa grudado no pote. Hã? É porque tem que abrir o pote. Na mochila do pai ali tem um saquinho plástico para botar o lixo, tá? Porque a gente tem que deixar melhor do que a gente achou. Isso aí é regra, é lei. Tá bom? Sim. O que eu vou fazer? Pegamos. Ah, alimentação de sobrevivência. Exatamente, a alimentação. Trouxe bala. É a comida dos campeões. Mas que tal? Não, obrigado, filho. Eu não consigo ficar sem fogo, né? Eu já vou desenrolar um café ali. Vai ter que ser um café tropeiro, mas... o meu ajudante... Meu ajudante tá lá, ó. O lugar aqui é muito bacana. Muito bacana. Mas... para deixar bem claro, aqui é um camping. Nas margens do rio Gravataí. Eu peguei a parte mais isolada aqui. Porque como meu guri queria vir junto,
E eu não ia caminhar uma légua com o menino, né? Porque ele não está acostumado. Então aqui eu peguei algumas indicações e me disseram que é muito bom. Uma trilhazinha aqui bem bacana. Eu gostaria de entender um pouquinho mais de mata. Acho que isso aqui é a mata ciliar que se chama. Não sei. Pera aí, tchê. Não corre que eu tô velho. Não te alcanço. E se eu me perder aqui, como é que eu faço? Te vira, louco. Daí a margem da trilha. Ficou o nosso acampamento. A gente queria a corda para fazer a amarração. Daqui. Daí o meu piá ainda perguntou: pai, por que a gente não usa a corda que a gente pendurou a bandeira? Estou dizendo para ele que a corda da bandeira não pode usar, é só para a bandeira. Porque o certo é o certo, né? Então não teria nem graça daí. E como tem tudo na natureza, é só saber procurar. Claro que não ia cortar um cipó grosso ali, estaria bastante tempo para fazer uma amarração ali para aqui para um dia, 2, né? Mas eu acho que esse cipózinho aqui vai resolver. Tá bom? Pode. Se o mestre Albino vê eu fazendo isso aqui, ele me xinga. Mas como disse um cara pra mim, antes o feito do que o não feito. Vocês olhem minha obra de engenharia aqui, ó. Usei aquele cipózinho para fazer a estrutura para botar os espetos, que vai ter um assado. Agora são 16h15. Vamos aqui. Tem mais uma lenhazinha para cortar. Bora. Uma coisa que eu fiz questão, até no escotismo eu já tive um embate com os chefes. O que eu fiz questão de tu trazer, Pedro? Não tirar do pescoço até chegar em casa. Um apito. Então eu disse pra ele, tu vai colocar isso aqui no pescoço e só vai tirar em casa. Claro que eu não saio, a gente não se afasta, a gente tá curtindo o passeio juntos. Mas caso de emergência, né? Vamos dizer que aconteça alguma coisa comigo, né? Sinal de aviso, né? Universal. Então dei esse bizu pra ele. Eu até tenho um reserva ali no meu kit, mas eu tenho ele para apitar para mim, então tá de boas. Interessante, gente, ó. Agora são 17h20 e aqui na mata já tá anoitecendo, ó. Eu tenho um equipamento ali que eu ganhei de presente que vocês vão achar incrível. E como iluminação não é item, tá? Eu vou usar as minhas lanternas e vou apresentar uma para vocês que eu ganhei de presente. Algo me diz que essa noite vai ser meio horrível.
Pra ti não, né? Acho que não. Pra ti não, né? Não. É. Pra mim eu acho que vai ser meio complicado. Mas Olha, o conforto dos dois é igual. não é nada. Não é nada. Ele pegou meu inflável bom, pegou um saco de dormir bom, ele tá num lugar plano. Eu tô com uma raiz nas costas. Tô dormindo num isolante furado. Para de rir. Agora é perto das 18 horas. Daí eu vou fazer um belisquete pra gente. Vamos ligar o nosso brinquedo para ver se ele vai funcionar. Desliga o teu? Vamos ligar aqui. Cadê? Ó, pessoal, pra quem não conhece, será que vai dar bom isso aqui? Um franguinho, aí tem um queijinho, um pãozinho. Depois eu parei para avaliar que eu poderia ter feito as cavas no bambu da estrutura ao invés da travessa. Acho que ficaria mais firme, seria o correto. Estou usando essa lanterna de cabeça, é a Yuben E7. Ela é absurda, absurda mesmo. Eu achava até que ia ser fogo de palha por essas lanterninhas chinesas e tal, mas realmente é de verdade. E 5 anos de garantia, né? Pô, imóvel hoje em dia, para conseguir a garantia com 5 anos é problema. É sério isso? Sim. É sério mesmo? Isso não é comida de um filho de Deus, miojo. Você não sabe o que é vida. Galera, vamos pro sacrifício. Como é que tá isso aí, Pedrão? Tá bom. É melhor com X tudo, né? Ah, é. Deixa aqui, ó. Nós estamos jogando um carteado pegado e ele tá abusando de mim porque eu não enxergo. Lazarento. Ô pai, dá pra ver tuas cartas pelo retorno. Eu sei, mas eu não dou bola. É, agora vai ser teu fim. Tô que nem bocha. Onde parar é ponto. Oi pessoal, agora que nós já jantamos, nós vamos dormir porque o ser humano é de ferro, tá? Tchau. Bom dia. Bom dia. São 6h05 da manhã, tu já tá em pé? Coisa séria isso? Nosso fogo apagou. Mas eu já carquei fogo de novo. A minha vida não começa sem meu café. Acho que vai estar meio boa, cara. E acampamento, não preciso me preocupar com peso. Daí a batata doce tem um efeito milagroso. Concluindo o nosso pernoite com 10 itens, o que tu achou? Foi muito legal. Com certeza eu fugi um pouquinho do padrão da TAG, mas eu não podia perder a oportunidade de vir acampar com o meu piá. Eu não usei os itens dele. Eu sentei um momento na rede dele e eu percebi que, bom, mas essa rede não fui eu que trouxe. Ele trouxe o talher, eu fiz a minha colherinha. Tem mais gente nessa brincadeira. Então, tô passando a bola pro mestre, o cara que sabe muito. Aí, além de tudo, é meu amigo, Simon Albuquerque. Se vocês não conhecem, é um canal que fala sobre biologia, sobre biomas e umas aventuras muito show, vocês estão perdendo. Mestre Simon, a bola tá contigo, agora tu resolve. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, participe dos comentários, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, tá?
Isso nos motiva a continuar esse trabalho que a gente curte tanto. Nada na vida é de imediato. Então é aquela velha máxima: um passinho de cada vez, 1 quilômetro de cada vez e um dia de cada vez. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo do gordo. Tchau.